Bom dia, espero que você esteja bem. Já estava com saudade de conversar um pouco com você aqui na sala e hoje eu quero conversar com você, trazer uma mensagem da palavra de Deus que cristalize, que deixe bem marcado em relevo aquilo que nós temos a pretensão de ensinar aqui nas mais variadas ênfases da sala 57. Antes, porém, eu quero agradecer ao pastor Ezequiel Miranda, pastor Abdoral Sintra, Delmar Fonseca, Edmir Tavares, Eliabe Neves, Eliase Martins, Esmeraldo Alcântara, Gilberto Ludogério, Gilson Almeida, Gilson Costa, Ideraldo Almeida, Joaquim Silva, Joel Carvalho, pastor José Alves, acho que deve ser assim a pronúncia, se eu errei, me desculpe, pastor José Carlos da Paulistana, pastor Luiz do Espírito Santo, pastor Daniel Cândido, são os que estão aqui no Zoom conosco, além daqueles que adoram conosco na madrugada. Eu estava agorinha mesmo compartilhando o nosso link de reforço em todas as minhas listas de transmissão. Se você recebeu, faça isso também, tá bom? Eu li o nome do pastor Gilberto Ludogério, se eu não li, me desculpe, viu, pastor? Estou lendo agora. Então, o pastor pastor Fernando pregou uma mensagem aqui essa semana extraordinária, falando sobre a centralidade da pessoa de Jesus Cristo e a função do Espírito Santo nesse processo todo. Falou do amor incondicional, mais uma vez, como uma das ênfases que nós ensinamos aqui na sala. Você recebeu um link aí, e o link de hoje trouxe um texto que diz assim: nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas aos vossos filhos. A característica do período em que nós vivemos para ter o Espírito Santo é pedir e continuar pedindo. Pastor, e a obediência? A obediência está em seguir a ordem. Peça, peça, peça. É isto. O Espírito Santo é dado a todos que obedecem. Eles obedecem o quê? A ordem de pedir, e de pedir, e de pedir, e de pedir. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A obediência às ordens de Deus e aos mandamentos do Senhor é um fruto que aparece em nós como decorrência dessa permanência. Hoje nós vamos estudar um texto da Palavra de Deus que você já conhece muito bem e dele nós vamos estudar a cruz do Calvário. A ideia aqui é olhar num plano mais amplo a maneira como Deus nos resgatou, como Deus nos salvou, como Deus nos redimiu. Então, a ideia de hoje é nós olharmos, como olhássemos de cima tudo isso e entendêssemos a dinâmica desse plano em que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo trabalham individualmente e simultaneamente, sempre interligados, interdependentes, para poder restaurar, regenerar a raça humana que se separou dele. E a ideia deste plano é religar o homem a Deus, dando-lhe condição de ser filho novamente e resgatado definitivamente pelo Senhor para sempre, segundo a promessa da palavra de Deus. Então, hoje eu queria convidar você a se concentrar bastante, vem comigo, ore, peça ao Espírito Santo para ele te dar atenção. Se você está com sono, pede para ele tirar o sono de você. Se você está aí já em movimento, no ônibus, no metrô, se você está no seu carro, se você está de bicicleta ou já está caminhando, porque você já tem atividades para desenvolver e precisa estar em movimento, peça ao Senhor que enquanto você percebe o mundo ao seu redor, que você não pode se distrair, você consiga receber a informação e reter essa informação no seu coração. Tá bom? É muito importante. Então, vamos olhar esse plano
De cima eu vou começar com um texto bíblico, depois nós vamos passear por outros e reunir as ideias para a compreensão especificamente sobre a cruz do Calvário. Hoje eu quero mostrar a cruz para você, sobre o pano de fundo do plano da redenção. Essa é a ideia. Eu quero que você veja a cruz hoje sob o plano de fundo, sob o pano de fundo da redenção humana, do plano que Deus fez para nos salvar. Então, a cruz hoje será olhada nesta perspectiva de cima, para você ver a dinâmica disso acontecendo. Para isso, nós vamos fazer mais uma oração, e eu peço que você curve a sua fronte comigo. Santo Deus e eterno Pai, nós vamos agora para o texto sagrado mais uma vez. Oramos muitas vezes nesta sala e vamos continuar orando muito. E esta oração é no Espírito, e pedimos a Ti, Espírito Santo, que, por favor, inspire nossas orações. Interceda enquanto nós estivermos orando, nos ensinando a orar. Influencia a nossa oração, para que ela seja aceita diante do trono da graça, pelos méritos de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Espírito Santo, nós já pedimos para que o Senhor controle essa reunião e agora vamos para o texto sagrado e mais uma vez, passamos por ele no nosso manual de estudos e agora vamos nos deter em um estudo mais específico de alguns textos que o Senhor inspirou. Eu peço a Ti que traduza essa mensagem que eu vou trazer, dependendo do Senhor, para esta sala hoje, para a criança que está aqui adorando conosco. A gente sabe que tem muitos que fazem isso, até o mais idoso, aquele que tem melhor capacidade de compreensão, para aquele que talvez não entenda tão facilmente as coisas, mas torna fácil a compreensão de algo tão importante em nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom, amados, todos que estamos aqui, acredito que não todos, quase todos aqui, se não todos, né, já decidimos por Jesus Cristo. Talvez ainda exista alguém aqui que precisa tomar uma decisão de entregar a vida a Cristo. Faça isso hoje, aproveite esses momentos. Nós já decidimos, quando entendemos o que Deus pretende para nós, que nós queremos morar com Ele para sempre. Nós queremos ser definitivamente redimidos na glorificação e morar com o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Nós já sabemos onde queremos chegar. Agora, pastor Adevaldo falou durante a apresentação da sala, que é muito necessário que nós saibamos o caminho, porque se eu decidir onde eu quero chegar e não sei o caminho, então eu não vou chegar. E o que nós vamos trabalhar aqui hoje é o caminho, tá bom? Para chegar lá. Você já decidiu, certo? Agora vamos pavimentar a estrada. Compreender esse plano precisa ser compreendido. E você sabia que Satanás se irrita quando a gente tenta entender esse plano? Porque ele sabe, na hora que você entender o plano, ele perde você. E tem uma grande chance de não chegar mais em você. Você sabe o caminho agora. Então, preste bem atenção para você não perder nada do tema de hoje, tá bom? Anota aí, fica ligado. Daqui a pouco eu vou bater uma palminha para você despertar de novo entre uma coisa e outra, tá bom? Maravilha. Vamos para o primeiro texto de hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Se você quiser acompanhar comigo, eu vou dispor a Bíblia na sua tela. Talvez fique pequeno, você pode virar o seu celular, a letrinha vai ficar maior, tá bom? Mas aí está o texto que nós vamos ter como base para o início do nosso estudo. Eu não vou estudar o texto de São João 15 na perspectiva que normalmente nós estudamos. Eu quero fazer apenas uma ressalva, um relevo aqui nesse texto que vai servir para a nossa compreensão de tudo que vamos estudar hoje. Então, você vai ver aqui, ó, a videira e os ramos. Eu vou fazer um exercício com você agora, eu quero que você preste bastante atenção. Nós vamos ler até o verso 10 deste texto, que está em São João, capítulo 15, e vamos anotar todas as vezes que a ideia de permanecer aparece no texto.
Tá certo? A ideia de permanecer aparece no texto. Todas as vezes que aparecer, você anota aí, tá bom? Então vamos ler. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, ó, já tem uma ideia de permanência aqui. Já conta aí. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, 2, e eu permanecerei em vós, 3. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, 4. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, 5. Olha só, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, 6. E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6. Se alguém não permanecer em mim, 7, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim 8 vezes, e as minhas palavras permanecerem em vós 9 vezes, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor 10 vezes. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. 11, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 12 vezes. A ideia de permanecer no texto, no versículo 1 até o verso 10, aparecem em 10 versículos 12 vezes. Quando é assim, a Bíblia está dando ênfase para o que é mais importante. Quando é assim, a Bíblia está dando ênfase para aquilo que é mais importante. Tá certo? 12 vezes em 10 versículos. A ideia de permanecer aparece. Bom, neste capítulo aparecem Jesus, aparece a videira, aparece o Pai, aparece Jesus, aparece você e aparecem os frutos, certo? Então vamos pensar aqui comigo. Vamos pensar comigo. Quem é o agricultor da parábola? Você já sabe, é o Pai, ok? Quem é a videira? É Cristo, ok? Quem são os ramos? Eu e você somos os ramos, ok? Alguma dúvida, não? Tudo certo aí para você? Somos os ramos, sim ou não? Somos. Agora eu quero que você pense comigo aqui uma coisa. Qual é o atributo? Qual é a responsabilidade? O que o ramo deve fazer? 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 Nós temos uma tendência de dizer que o ramo deve produzir frutos. Quem disse que o ramo deve produzir fruto não respondeu corretamente. Quem disse que o ramo deve permanecer respondeu corretamente. Queridos, o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Você não é chamado a produzir fruto. Você não pode. Você não pode. Ó, o verso 4 vai dizer isso, ó. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Nunca eu vou poder produzir fruto de mim mesmo, de mim mesmo. Como, mesmo que o fruto apareça em mim, esse fruto não é meu. Ele é um fruto emprestado. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Então, o ramo não é chamado a produzir fruto.
O ramo é chamado a permanecer. E pelo fato de permanecer na videira, os frutos vão aparecer nele. O Senhor quer que haja muito fruto em mim e em você. Inclusive, ele faz a poda com a palavra de Deus para que você produza ainda, para que o fruto seja produzido em você em abundância. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Quando o fruto aparece em mim, é obra de Cristo em mim, porque sem Jesus eu não posso fazer nada. Nada. Agora veja no verso 6 como isso é tão importante para a sua compreensão na vida cristã. É muito crucial isso aqui, queridos. Olha o que diz aqui, ó. Se alguém não permanecer em mim, vai se perder. É isso que o verso 6 está dizendo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanha e lança no fogo e queima. Cena de juízo, cena de condenação. Aqueles que vão ressuscitar para a morte eterna e aqueles que serão destruídos na segunda vinda de Cristo, ressuscitarão de novo e serão consumidos para sempre. Essa é a ideia do texto aqui. Mas perceba que o início da sentença do verso 6 não está firmada no fruto, e sim na permanência. Se alguém não permanecer em mim, vai se perder. A questão aqui não é se deu fruto ou não, porque inclusive o fruto pode ser falsificado. Por isso o texto ele classifica a ideia da permanência como algo vital. É quem não permanece se perde, quem permanece salva-se em Cristo Jesus. Quem permanece produz fruto. Muito embora existam pessoas que tenham a tendência de tentar produzir frutos falsificados sem que seja resultado da sua permanência na videira. Você entende isso? Então? Vamos voltar para o verso 4. Você não pode produzir fruto. Então, a ênfase da vida cristã não está na obediência. A ênfase da vida cristã está na permanência. Permanência em Cristo. E a obediência tão necessária para tantas coisas na minha vida, como, por exemplo, para receber as bênçãos de Deus. A obediência me faz testemunha de Jesus. A obediência me faz semelhante a Cristo. É muito importante a obediência, mas a ênfase da vida cristã não é a obediência, porque você não pode obedecer. Obediência é fruto. Você é chamado a permanecer. E como derivação da sua permanência em Cristo, a obediência vem como resultado. Porque a videira é obediente. A videira foi obediente irrestritamente ao Pai. E se você está ligado à videira, você terá a mesma característica da videira, então você também será obediente restritamente ao Pai. Claro que com uma diferença básica. A obediência de Cristo produziu justiça. A sua obediência não produz. Por isso, você sempre, muito embora seja obediente, vai depender dos méritos da videira para ser aceito pelo Pai. E isto é a justificação pela fé. Nós somos chamados a permanecer, amados. E como resultado da permanência, vem a obediência. Não somente a obediência, como resultado da permanência, vem também o fruto. Qual o fruto é? Olha que coisa interessante, que coisa mais linda isso aqui. Presta atenção, irmão. Gálatas 5, verso 22, diz que o fruto do Espírito é
Amor. 2 pontos. As características do amor: alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Vamos tentar entender isso, né? O fruto é do Espírito, mas é da videira. Porque amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio são características da própria personalidade perfeita de Jesus, que é a videira. Mas o fruto é do Espírito. Olha que coisa interessante, esta dinâmica. A dinâmica. O fruto é do Espírito e as características do fruto são da videira. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio são características da personalidade perfeita, do caráter perfeito da videira. Mas o fruto é do Espírito. Preste atenção nisso, como é importante você olhar de cima. E nós estamos estudando a cruz de Cristo sob a perspectiva do plano da redenção, como é que foi que Deus trabalhou para nos salvar. Coisa interessantíssima isso. Então, deixe-me fazer uma pergunta para você esta manhã, você que está entrando aí na internet, né? Assim, encontrei a sala 57. Você está em um ambiente que nós estudamos diariamente a palavra de Deus, para que nós tenhamos Cristo fortemente em nosso coração. E eu vi um recadinho aqui, que eu queria agradecer a presença da Marcilei. A Marcilei está aqui pela primeira vez na sala 57. Seja muito bem-vinda, viu, Marcilei? Você representa uma parte de uma quantidade grande de pessoas que gostaríamos de trazer para cá. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você. Levante a mão aqui. Quem é que ama aqui? Você ama, levanta a mão. Ok, você ama. Amém. Quem ama, quem perdoa aqui, levanta a mão. Quem perdoa aqui, levanta a mão. Você perdoa, né? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu citei só 2 frutos, tá bom? Amor e perdão. Você não perdoa ninguém. Porque o fruto não pode, o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Quando você perdoa, foi a videira que agiu em você. Então, o perdão que você ofereceu não é seu, é da videira. Por isso você ofereceu. No dia em que você se desconectar da videira, você não perdoa mais. Então, quem é que perdoa? É Cristo em você. Você não tem perdão. Você não tem perdão. Não entra nessa. Você ama? Quando você levanta e diz, eu amo, você ainda não entendeu. Quem ama é Cristo em você. No dia que você, amado, desconectar da videira, mesmo sabendo que tem que amar, você não vai conseguir amar. Porque o fruto, o ramo, não pode produzir fruto de si mesmo. De si mesmo. O fruto que é produzir não é meu. O fruto produzido é da videira. Se você ama alguém hoje, não é você quem ama. É Cristo em você que ama. Se você perdoou milagrosamente alguém que lhe ofendeu profundamente, irmão, entenda uma coisa, não foi você que perdoou. Foi Cristo em você que perdoou. E assim são todas as coisas. Hoje eu obedeci à lei de Deus, eu fui tentado e não pequei. Não foi você que não pecou, irmão, foi Cristo em você que não pecou. O dia que você não estiver ligado à videira, você vai pecar. Separar-se dele já é pecar. Tudo que aparece em nós, pastor Elias Martins, é emprestado. Nós vivemos por empréstimo.
Nós vivemos por empréstimo. Por isso, a salvação é unicamente pela graça. Por meio da fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Vivemos por empréstimo, irmão. Vivemos por empréstimo. O ramo não pode. Só pode através da videira. Compreendemos isso? Então, voltando no início do nosso estudo, quantas foram as impressões de permanecer no texto? 12, em 10 versículos. Quando é assim, o texto está dizendo o que é mais importante. Então, pastor, entendi. Meu negócio é permanecer. Olha como é importante isso. Ok. Como é que eu permaneço? Me respondam aí, por favor, irmãos. Como é que eu permaneço em Cristo? O que eu tenho que fazer para permanecer em Cristo? Abre aqui o chat um pouquinho, deixa o pessoal escrever aí. Deixa eu ver lá no... Eu não estou no YouTube agora, mas eu queria ver as respostas. O que eu devo fazer para permanecer? Fala aí para mim, pensa. O que eu devo fazer para permanecer? Conversar, buscar, orar e trabalhar, ler a Bíblia, comunhão diária, amar e perdoar, comunhão, permanecer, entregar tudo, buscar pelo Espírito, pedindo o Espírito, pedir, orando. Ok. Normalmente, a gente pensa em permanecer, sabe em que ponta? No fruto. Quer ver? Para eu permanecer em Cristo, eu tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que ir na igreja, tenho que pregar. Essas coisas me fazem permanecer em Cristo. Não está completamente equivocada a ideia, mas você está indo para a ponta das obras. Tudo isso é coisa que Deus faz em você. Orar, ler a Bíblia, jejuar, ir à igreja, tudo é Deus já operando em você. São frutos que Deus produz em você. Existe uma maneira legítima de permanecer em Cristo. E quando você olha para a cruz de cima, você vai entender que a cruz é composta pela ação de 3 pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ver claramente isso. Você vai ver claramente isso. A Bíblia fala para que nós devemos permanecer em Cristo, certo? Aí, quando você vai estudar a Bíblia, você percebe que há um comando do Senhor quando eu estudo a Bíblia, de como permanecer nele. E daqui a pouco nós vamos chegar lá, tá bom? Agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em São João, capítulo 14. E venham comigo. Olha que coisa mais interessante que nós vamos estudar agora, queridos. Olha que coisa interessante. Nós vamos para São João, capítulo 14. Tá bom? Vamos lá, então. São João, capítulo 14. São João, capítulo 14, vai dizer assim, ó. Jesus promete o outro Consolador. Ele diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Pare aí
e vamos dar uma olhadinha nesse texto, que a gente já falou tanto sobre ele aqui na sala, mas muito importante que você entenda a dinâmica desse texto que estamos estudando agora. Vem, entra aqui na sala agora, não sai, tá? Você entrou agora aí, não sai, pega a ideia, pega a ideia. Jesus vai rogar ao Pai para enviar o outro Consolador. Esse outro Consolador, na língua original, diz que é outro da mesma essência, outro igual, com as mesmas características, para estar conosco. Ele é o Espírito da verdade, o mundo não vai receber, porque não conhece, mas nós que aceitamos a Cristo, ele vai habitar convosco, ou seja, ao nosso redor e vai habitar em nós. Habitará convosco e em vós. E aí tem uma promessa: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Preste bem atenção que o Pai está enviando o Espírito Santo sob o clamor do Filho. E esse Espírito Santo vem para não nos deixar sós. Ele é o outro Pai. Este texto, verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, tem a característica de que o outro Pai vem para que a gente não fique sozinho. Mas tem também a promessa de que o Pai que foi, ele vai voltar. Então, no capítulo 14, tem o pedido do Filho pelo Pai, pelo Espírito Santo, diz o que ele é, o Espírito da verdade, onde ele vai estar, vai servir do Pai para não ficarmos só, e há a promessa de que o Pai que foi, Jesus Cristo, vai voltar para nos buscar. São João 14, São João 14. Agora veja que coisa mais interessante. Muito interessante. Vamos agora em São João, no capítulo 16. Olha que coisa mais legal isso aqui. E você vai começar a ver uma cruz sendo desenhada na sua frente. A cruz está sendo desenhada passo a passo, cada um cumprindo o seu papel para salvar a sua vida. E você vai entender como é que eu vou permanecer em Cristo. Tá certo? Então vamos lá para São João, capítulo 16. Em São João, capítulo 16, está a missão do Consolador. Tenho-vos dito isto, aí ele vai falando aqui, e quando ele chega aqui, no verso 7, ele vai dizer assim, ó, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vou lhe enviarei. Mas eu digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou lhe enviarei. Lembra que o capítulo 14 tem o pedido de Jesus pelo Espírito, o Espírito da verdade, que vai estar conosco e em nós, como nosso Pai, enquanto Jesus executa seu juízo no santuário. E quando Jesus, nosso Pai que foi, terminar o juízo, ele volta para nos buscar. Já aqui, no capítulo 16, vem uma nova remessa de luz, quando diz que ele teve que ir para que o Espírito Santo viesse. Então, houve uma troca de lugar. Jesus foi e o Espírito Santo agora é o representante dele aqui na terra para continuar a obra de Jesus Cristo em nós. Em nós. E o que esse Espírito vai fazer? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Entra uma nova característica do Consolador. Ele não somente estará conosco para que não estejamos órfãos, sozinhos, habitando dentro de nós, mas ele tem o papel de nos direcionar por meio da palavra, da voz dele na nossa consciência e por qualquer outro processo que ele queira revelar Jesus Cristo, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tem mais. No verso 13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará tudo o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar mais características da obra do Espírito. Ele é o Espírito da verdade e agora, além de me convencer, ele vai me guiar a essa verdade, que é a própria pessoa de Jesus Cristo.
O papel do Espírito Santo não é falar de si mesmo, é falar de Jesus, é revelar Jesus Cristo. Olha, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Queridos, prestem atenção, a cruz está sendo desenhada diante de você, o plano da redenção está sendo desenhada com a ação dos três componentes da Trindade, cada um cumprindo o seu papel e formando a cruz no centro da nossa história. É isso que está acontecendo diante de você agora. São João capítulo 15, a videira, certo? São João capítulo 14, o pedido de Jesus pelo Espírito Santo para habitar conosco dentro de nós como nosso Pai, até que o Pai que foi volte. No 16, aparece o Espírito Santo assumindo o lugar de Cristo, sendo ele o guia e aquele que vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo, com o papel de glorificar Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, irmãos. No centro, a videira. Em um lado, o Espírito. Do outro lado, o Espírito. Está se formando diante de você o plano da redenção, a cruz, formada com a ação dos três. Eu vou mostrar para você como fica isso. Fica assim. Você está vendo aí a cruz de Cristo. No centro dela, a videira. Do lado direito da cruz, São João 14, Jesus, a videira, pedindo o Espírito para que habite dentro de nós, não vamos ficar sozinhos e não somos órfãos por isso. Lado esquerdo da cruz, nós temos o Espírito agora vindo como representante de Cristo para ser o nosso professor, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos guiando na própria videira, nos guiando na própria videira, sendo nosso guia e, ao mesmo tempo, revelando Jesus. Então, a cruz é composta pela videira em sua haste vertical, no vértice da cruz, a haste, a madeira vertical da cruz, é a própria videira que é Cristo, e a madeira horizontal da cruz é o próprio Espírito, sendo ele o outro enviado para me ligar à videira. A cruz é composta por Jesus e pela ação do Espírito. A cruz é composta pela videira, que é Cristo, e pela ação do Espírito. A madeira vertical da cruz é a videira, e a madeira horizontal da cruz é o Espírito, como o Pai que foi enviado pelo pedido da própria videira, e ele é aquele que vai substituir a Cristo na obra de permanecer em mim, me convencendo, me guiando e glorificando a Cristo em mim. A cruz é composta por Cristo e o Espírito Santo. Mas não é um plano da redenção que você disse, pastor? E Deus, como trabalha nisso? Isaías 53, versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos, ou na sua mão. Esse texto fala do Senhor aqui, Deus, ficando feliz em ver seu filho morrer para salvar a nossa vida, para aplacar a ira do próprio Deus, porque expiação significa Cristo aplacando a ira de Deus contra o pecado. E a obra do próprio Cristo satisfará o coração do Pai quando ele entregar o despojo da guerra, que sou eu e você salvo pelo sangue dele. Despojo da guerra, que eu ganhei na guerra. Nós somos o despojo da guerra, segundo Isaías 53, que a videira ganhou, que o Espírito Santo ganhou, porque o Pai cravou a cruz no solo da terra. Olha o plano todo nestes 3 capítulos.
A videira como centro, o Espírito como enviado pelo pedido, aquele que me guia, que convence, aquele que glorifica a Cristo. As duas hastes da cruz, Cristo e o Espírito Santo. E o Pai crava essa cruz no centro da terra, sacrificando o próprio Filho para salvar você e a mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano é feito com o Pai cravando a cruz, a videira, o Filho se entregando voluntariamente por amor a mim e a você, morrendo, ressuscitando e ascendendo aos céus. Ele reclama a promessa e envia o Espírito Santo para continuar o trabalho. Aqui está todo o plano da redenção em São João 14, 15 e 16. Coisa extraordinária isso aqui. Como é que eu permaneço em Cristo? O próprio texto vai dizer aqui, ó. Você vai no texto de Gálatas. A ordem é para que você permaneça em Cristo, que você ande no Espírito. Olha aí, ó. Digo, porém, andai no Espírito ou em Espírito, e não cumprireis ou não satisfareis as concupiscências da carne. Como é que eu permaneço na videira, irmãos? Andando no Espírito, que foi requisitado por Jesus Cristo, que veio para ser o seu substituto, o seu representante, ele que me convence, ele que me guia, é ele que revela Jesus Cristo, é ele quem glorifica Jesus Cristo, é ele quem forma Jesus Cristo em mim. Eu tenho que andar nele, eu tenho que andar nele para permanecer na videira. Deixe-me dizer uma coisa. Não é possível permanecer em Cristo sem que seja pelo Espírito Santo. Não é possível. Não é possível. Você depende do Espírito Santo para amar a Cristo. Você depende do Espírito Santo para olhar para a cruz do Calvário. Você depende do Espírito Santo para crer na cruz. Você depende do Espírito Santo para aceitar Jesus. Você depende do Espírito Santo para continuar com Jesus. E o mais lindo de tudo é que tudo isso foi providenciado pelo próprio Cristo, sendo Cristo o centro de tudo isso. Porque Cristo é o centro do plano da redenção. Não é porque ele é melhor que o Pai e melhor que o Espírito. Não é porque ele tem mais atributos do que o Pai ou mais atributos que o Filho. Não é por isso. É porque ele, no plano que eles mesmos estabeleceram, ele se revestiu de humanidade. Ele experimentou o solo dessa terra. Cristo experimentou suar, sofrer, ser traído. Cristo experimentou a dor do açoite, do murro, da cusparada. Cristo experimentou a crucifixão, os cravos em suas mãos, a coroa de espinhos dos seus pés. Cristo experimentou a morte, a separação eterna do Pai. Por isso ele é o centro. Por isso ele é o centro. Tudo isso está porque ele é tudo em todos. Cristo, Jesus, nossa esperança de glória. Mas como é que eu permaneço em Cristo? Andando no Espírito. E agora eu quero concluir esta mensagem apresentando para você alguns textos do Espírito de Profecia que validam isto, que dão para você a noção de que o que eu estou falando aqui é assim mesmo, para você não ter dúvida. Então vamos para o texto. Olha o que diz aqui, ó. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte, em pessoa. Agora veja esse texto.
Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Permanecei na videira. Permaneça na videira, para que os frutos da videira, amor, alegria, paz, longanimidade, além dos dons, apareçam em você. Mas para permanecer, precisa ser pelo acesso do Espírito Santo enviado, pelo reclamo do próprio Cristo, com suas atribuições de substituí-lo, de me convencer, de me guiar, de glorificar e de produzir o próprio Cristo dentro de mim. O acesso a Cristo é pelo Espírito. Eles combinaram assim. Eles combinaram assim. Mas tem mais. Olha a seriedade do que nós estamos estudando aqui, ó. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele, Jesus, podia solicitar do Pai para a exaltação do seu povo. Ia ser dado como agente da regeneração, sem o qual, prestem atenção nisso, amados, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria. Amados, olha isso aqui. Os nossos frutos não podem nos regenerar. Nossos frutos, o fruto que aparece na gente, digo, nosso que vem dele, você já entendeu? Ele não pode nos regenerar. Quem nos regenera é o Espírito Santo. Os frutos que aparecem só têm sentido se eu estou regenerado, novo, feito novo. Senão esse fruto, ele não serve. Ele não serve. Os frutos que aparecem em nós não podem nos regenerar, não podem nos fazer novos. Muito embora apareçam por amor e permanência. Apareçam por amor e permanência. Mas esta última frase aqui, você precisa guardar no seu coração. Ia ser dado como agente regenerador, para fazer novo, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria. Olha esse texto. É o Espírito que torna eficaz o que foi executado pelo Redentor do mundo. Eficácia. Eficiência. O que está querendo dizer aqui, queridos? Que se o Espírito de Deus não é enviado, a cruz não teria o poder transformador que ela tem. Se o Espírito não fosse enviado a pedido do próprio Cristo para cumprir sua tarefa de formar Cristo em mim e me regenerar, me convencendo que Jesus é minha única opção, se não fosse enviado, a cruz de Cristo seria nula, incapaz de nos transformar. Assim como se Jesus não estivesse no santuário agora ministrando o juízo, a obra do Espírito Santo também seria nula. Se o Pai não tivesse enviado Jesus, não haveria obra do Espírito. É interdependente e completo o plano, com ações individuais e simultâneas ao mesmo tempo, cada um cumprindo sua parte para salvar sua vida. Para salvar sua vida. Como é que eu permaneço na videira? Pelo Espírito. Oração, jejum, coinonia, ir à igreja, salvar o perdido, pregar a palavra é fruto produzido pela permanência. Quando eu vou a Cristo pelo Espírito, ele me lança na palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais do Espírito eu tenho. É refluxo. É refluxo. Ele me lança na palavra, mais do Espírito eu tenho. Se mais do Espírito eu tenho, mais Cristo eu glorifico, mais eu me pareço com Jesus, porque a obra da regeneração, de fazer novo, é do Espírito. Cristo é o modelo do novo. Cristo é o modelo do novo.
Cristo é o modelo do novo, que eu não posso copiar, mas se eu recebo o Espírito Santo me dá poder para copiar, e ele faz novo ser humano. Necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. A cruz me salva, e o Espírito me faz nascer de novo. A cruz me salva, mas é o Espírito que me faz nascer de novo. Como é que eu permaneço em Jesus? Através do Espírito. O Espírito está constantemente buscando atrair a atenção das pessoas para a grande oferta feita na cruz do Calvário. Essa é a obra dele. Glorificar Jesus. Constantemente. Quando você faz assim, ó, Senhor Jesus, me batiza com teu Espírito Santo, e eu recebo o Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é isso aqui, ó. Olha para a cruz, filho. Ele é o seu alvo. É isso que ele faz. A primeira coisa que eu faço, Senhor, me batiza pelo Espírito. Espírito Santo, por favor, me ajuda a estar ligado à videira. A primeira coisa que ele faz é, filho, olha, olhe para a cruz. Ele é seu alvo. Ele não só me faz olhar, mas me dá o poder de amar semelhantemente, me dá o poder de perdoar semelhantemente, me dá a capacidade de me angustiar pelo perdido semelhantemente, me dá a capacidade de sacrificar-me semelhantemente. É o Espírito quem dá. Quando eu olho para a cruz de Cristo, sob o pano de fundo da redenção, eu vejo o Pai cravando a cruz na terra, eu vejo Jesus morrendo por mim, e eu vejo o Espírito Santo me fazendo novo. Esse é o plano. Esse é o plano. Para permanecer em Cristo, ande no Espírito. Ande no Espírito. Vamos ouvir um hino e meditar nisso.
Sabe aquelas tentativas de ser fiel a Deus frustradas? Sabe quando você cai e foge de Deus? Sabe quando você mira a consagração e ela não aparece? E você olha para Cristo e fala assim, puxa vida, mas eu amo tanto Jesus, eu quero tanto ser semelhante a Ele, e eu não consigo, por que eu não consigo? Talvez hoje, talvez hoje você esteja entendendo que a sua busca estava deficiente quando você tenta, por força própria, produzir a semelhança. Você não consegue. Você não conseguirá amar como Ele ama. Você não vai conseguir perdoar como Ele perdoa. Você não vai conseguir amar a palavra como Ele ama. Você não vai conseguir orar como Ele orava. Você não vai conseguir se misturar com pessoas como Ele se misturava. Você não vai conseguir ter alegria, paz, longanimidade, benignidade e fé, mas não como Ele tinha. Mas se você tentar sozinho, a única chance que eu e você temos é a imagem de Cristo seja produzida em nós, é andar no Espírito, pedindo o batismo diário dele, todo dia, e continuar pedindo, e enchendo o tempo inteiro, para que não haja mais espaço de nada aqui, só para adoração. Eu quero orar por você agora, quero orar por mim, para que o Senhor nos dê completo entendimento do caminho. E no céu nós já decidimos, nós queremos chegar lá. Nós queremos. Está decidido. Mas o caminho precisa ser trilhado. Vamos orar para que permaneçamos em Cristo. Pelo Espírito. O Senhor Deus cravou a videira para que a gente permaneça assim. Santo Deus, excelso, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que cravou a videira aqui. Cristo, a fonte. Cristo, a fonte. Cristo é a fonte. A fonte de tudo. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor veio cumprir o seu papel e pediu ao Pai o Espírito, e o Senhor graciosamente, como fruto da sua entronização, enviou o Espírito. E Ele é o poder. Ele é o poder. O Senhor é a fonte de tudo, e Ele é o poder que necessitamos para extrair poder da fonte. Obrigado por ter enviado, senão não teríamos poder para ter o próprio Jesus, o Senhor mesmo. Muito obrigado, Jesus, por não somente ter me salvado na cruz, mas por ter enviado aquele que é capaz de me fazer novo, regenerando a minha vida. Muito obrigado. Batiza-nos com o Espírito mais uma vez, Senhor Jesus. Batiza-nos. Espírito Santo, faz tua obra de glorificar a Cristo. Faz tua obra aí maravilhosa, Senhor, de amar a Cristo, de nos fazer amar a Cristo de tal maneira que nada mais importa. Só Jesus. Só permanecer nele. E se qualquer coisa ameaçar essa permanência, está revelado claramente na tua palavra. Nos dê poder para rejeitar essas coisas, Espírito Santo, porque nós queremos permanecer na graciosa presença de Jesus. Dá-nos essa experiência profunda. Obrigado por nos fazer entender a cruz na dimensão do plano em que o Pai plantou a videira
madeira central da cruz, vertical, e a madeira horizontal da cruz, o Espírito. É o caminho. Conduz-nos hoje, Espírito Santo, bem ligados a Cristo, de maneira que onde nós estivermos, Ele seja visto em nós, uma parte visível de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, queridos. Estamos mais aí no texto da palavra de Deus, né? Vários textos. Deixa eu chamar aqui o pastor Adevaldo. Vamos orar agora, irmão, é? Pastor, bênção, hein, pastor? Essa visão, né? De como o Espírito revela Jesus, né? Isso aí desmistifica muita coisa, porque tem muitas pessoas, a Sara só fala no Espírito Santo. Não tem como, né? Não tem como falar no Espírito Santo sem falar de Jesus, né? Tem como falar de Jesus sem falar do Pai, né? Eles estão Não tem. intimamente ligados, né? Intimamente ligados. Bênção, pastor. Obrigado, viu, por você sempre esforçar aí para trazer mensagens que traz clareza e nos ajuda aí a cada vez mais entender os planos de Deus para nós. Obrigado, amigo, pela condução da sala. Deus te abençoe agora nesse momento de oração profunda aí que nós vamos ter. Amém.